Oi, sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez, obrigado por estarem acompanhando aqui as nossas aulas de psicopatologia, em especial a semiologia dos transtornos mentais, começando sobre funções mentais. Nessa série Saco Plinca PJ, a gente está falando sobre cada uma das funções mentais e as suas principais alterações. Hoje, no nosso segundo episódio sobre pensamento, a gente vai falar sobre as alterações do pensamento. Saco Plinca PJ, uma série didática sobre as funções mentais, o exame do estado mental e as principais alterações em psicopatologia. Uma série em episódios curtos, mesmo que sobre algo importante, sempre diretos e com direito a spin-offs. Anteriormente, na nossa série do Saco Plinca PJ, no primeiro episódio do pensamento, nós falamos do que ele é feito, as suas partes. O pensamento ele é feito de conceitos, de ideias. Essas ideias, elas se relacionam através de juízos, de relações que a gente estabelece entre duas ou mais ideias, para então conceitualizarmos novas ideias, muito provavelmente. Além disso, esses juízos, eles, quando articulados e organizados em uma grande proposição, eles são o raciocínio, os três elementos que constituem o pensamento. O juízo e o raciocínio, quando articulados, eles permitem que a gente tenha uma forma. E esse pensamento, esse pensar, ele é um processo que tem uma forma, que se relaciona principalmente com o juízo e com o raciocínio. Ele tem um curso que diz respeito à sua velocidade, a forma como ele vai fluir, e ele, em geral, o pensar, ele é sobre conteúdos. Ele tem um tema, tem uma temática. E hoje a gente vai falar sobre as alterações, que podem ser tanto de elementos constitutivos, como do processo de pensar. Então, vamos lá. Eu sou o Breno, professor, pesquisador e psicólogo, e hoje vou falar sobre pensamento, sobre as alterações do pensamento. Antes da gente começar, é legal de reforçar que a bibliografia, da onde a maior parte desse conteúdo que eu tenho falado aqui na série Saco Plinca PJ, é referenciado no livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dalga Larrondo. Entretanto, muito do que está lá é uma visão também autoral. E tentando buscar uma visão mais ateórica e baseada no que a gente tem estabelecido como psicopatologia descritiva, sempre busco aquela referência embasando ela também no DSM-5, no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, além de outras referências, outros livros de psicopatologia, como o livro do Barlow ou o Compêndio de Psiquiatria do Kaplan, além de alguns artigos científicos. E, nessa linha, vale a pena sempre relembrar que alguns detalhes podem ter uma leitura um pouquinho diferente. Em especial, vou sempre usar a base do Paulo Dalga Larrondo, mas tentando costurar isso com o que a gente vê no DSM. Então, hoje, em especial, vocês vão ver que algumas das alterações que estão lá no livro do Paulo Dalga Larrondo, aqui eu vou esclarecer e vou dizer para vocês, vou contar para vocês como elas se assemelham, como elas são parecidas e como nos transtornos mentais, muitas vezes, 2 ou 3 termos que são utilizados na hora da gente aplicar a semiologia acabam se condensando, embora isso ainda não seja uma condensação de conceitos, tal a gente vai ver a seguir. Então, vamos lá, vamos começar a falar das alterações do pensamento. Vamos começar a falar das alterações constitutivas, em especial de alterações relacionadas aos conceitos, às ideias. As alterações relacionadas aos conceitos, elas são poucas e não têm uma importância tão ampla na psicopatologia. Em especial, uma das que merece destaque é a desintegração de conceitos, quando aquelas ideias separadas, quando os elementos do pensamento, eles começam a perder o sentido. Então, uma ideia lá, a ideia, por exemplo, de família, ela começa a se desintegrar. E eu não sei mais exatamente o que é família, eu considero só pessoas próximas. É comum a gente ver isso em alguns quadros psicóticos e também, como a esquizofrenia ou quadros
também intoxicação, induzidos por substância e por aí vai. E também em alguns quadros de alterações mais neurocognitivas, como lá nos transtornos neurocognitivos ou no próprio delírio também a gente vai ver. Além da desintegração de conceitos, outra alteração de conceitos é a condensação de conceitos. Quando duas ideias, elas, por uma proximidade, às vezes até fonética ou realmente simbólica, se fusionam. Então, eu passo a nomear, eu tenho um banheiro no meu quarto, e aí, porque eu tenho um banheiro no meu quarto, eu considero tudo o quarto. Né? Eu condenso o conceito banheiro no quarto, o que pode dar bastante confusão, vocês podem imaginar. Então, a gente tem a condensação de conceitos e a desintegração de conceitos, quadros e apresentações sintomáticas que, em geral, a gente vai ver ou em transtornos neurocognitivos ou em quadros psicóticos em particular, além de alguns relacionados à intoxicação ou abstinência por uso de substâncias. A gente falou sobre conceitos, sobre as ideias, sobre as estruturas básicas. A gente falou sobre as estruturas básicas do pensamento, que são os conceitos. Esses conceitos, eles precisam se relacionar para a gente conseguir criar os nossos pensamentos, as nossas representações, formar as nossas opiniões e tomar as nossas decisões. Pois bem, quando eles se relacionam e criam associações que fazem sentido, que têm uma lógica, princípios racionais, e esses juízos, essas associações, elas se encadeiam de uma forma ampla, criar uma rede lógica, a gente diz que o indivíduo apresenta um funcionamento típico, ou seja, um pensamento lógico. Mas também sabemos que há casos nos quais vão apresentar alterações do pensamento, por isso a gente estuda a semiologia e as funções mentais. Entre as alterações do pensamento, falamos antes algumas alterações dos conceitos, e a gente sabe outros elementos que constituem o pensamento são o juízo e o raciocínio. O juízo e o raciocínio, quando articulados de uma forma contínua, a gente vai ter várias associações, uma estrutura lógica. E esse jeito de ligar e criar uma estrutura estabelece uma forma. E aqui, que é um processo, é uma forma de pensar. Por quê? Porque ao estabelecer padrões de juízos e tipo de raciocínio, surge uma forma. E por isso, aqui a gente vai falar sobre alterações formais que podem, eventualmente, remeter a algumas alterações específicas do juízo ou do raciocínio. Como assim? Nós vamos falar logo a seguir do pensamento mágico. Se eu estou aplicando o método do pensamento mágico para tudo, eu tenho uma forma de pensar alterada. Agora, se eu só tenho o pensamento mágico para um tipo de situação, para mim a única coisa que é mágica é uma superstição específica que eu levo muito ao pé da letra. Ou é algum tipo de ideia relacionada ao meu time de futebol. Bom, aí talvez a gente tenha uma alteração específica, que vai ser só um ajuizamento diferente ou só um raciocínio para um contexto alterado. Mas, quando eles se articulam em um pensamento, em um processo, teremos aqui uma forma alterada. Por exemplo, eu acredito que eu apresento na maior parte do tempo pensamento lógico, mas não fala comigo sobre futebol. Se falar comigo sobre futebol, teremos aqui, provavelmente, um afrouxamento de ideias e alguma linha de raciocínio mais passional, que nem é exatamente uma alteração do pensamento, não vai nem estar listado na nossa aula, mas a forma de eu ajuizar as coisas vai muito provavelmente ser através de distorções da realidade, talvez ideias um pouco supervalorizadas para esse assunto em especial. A primeira alteração de forma que a gente vai falar aqui é o pensamento mágico. O pensamento mágico, ele, apesar de ter um nome simpático, ele pode trazer muitos problemas para as pessoas. O pensamento mágico é quando a forma de estabelecer
relações entre conceitos e juízos, ela carece de lógica. Ou seja, é quando, eventualmente, eu acredito que se eu não fizer alguma coisa, como, por exemplo, bater 3 vezes na madeira depois de falar sobre uma catástrofe em algum lugar do mundo, essa catástrofe vai se repetir. Ou quando eu acho que se eu não fizer determinada coisa, como, por exemplo, acordar no mesmo horário, eu não vou ter sucesso. Eu estou estabelecendo uma lógica inadequada entre o conceito de acordar num determinado horário e sucesso. Esses dois conceitos, a forma como eles se relacionam, não basta eu acordar cedo para ter sucesso. Ou não basta eu usar uma roupa para o meu time ganhar. Ou não basta ainda eu simplesmente desejar ter muito dinheiro para amanhã eu acordar com a minha conta indicando lá que eu posso fazer vários investimentos e que o limite do meu cartão de crédito foi aumentado. Inclusive, vale aqui o comentário que muitas vezes a gente vai ver, principalmente nos tempos atuais, algumas formas e métodos e ideias que estão se popularizando de pensar positivo. Pensar positivo, tudo bem, pode não ser um pensamento mágico. Mas no momento que eu passar a acreditar que a força do meu pensamento vai atrair as coisas, aqui a gente pode começar a estar estabelecendo um pensamento mágico. Esse pensamento mágico, que ele até hoje, por estar se tornando popular, pode ser caracterizado aí como um wishful thinking, lá que está no livro do Paulo Dalgalarrondo, mas se eu achar que o meu desejo ele vai trazer as coisas e eu parar, inclusive, de agir para conquistar elas, nesse momento a gente tem o pensamento mágico e até pode passar para algum tipo de quadro delirante. Atenção! Interrompemos essa explicação sobre pensamento mágico e suas variações para um aviso importante. Ao avaliarmos funções mentais, lembrar sobre as considerações fenomenológicas necessárias da psicopatologia descritiva. Tem um vídeo sobre isso para quem quiser aqui no canal. É necessário avaliar se os ajuizamentos mágicos são de fato crenças estabelecidas e pouco flexíveis ou se talvez sejam passíveis de refutação. Somente assim poderemos considerar como pensamento mágico ou até delírios e ou ideias delirantes. Veremos a seguir. São crenças muito fortes sobre uma ideia não verdadeira. Fatores religiosos, culturais, sociais e políticos são de particular atenção aqui. Não basta serem ideias desses conteúdos para não serem questionados, mas exigirá uma visão mais aprofundada da extensão da crença. Voltamos agora com nossa programação. Temos algumas outras alterações da forma do pensamento, como o pensamento desagregado, no qual não há uma articulação entre as ideias. A pessoa chega a parecer que ela está fazendo um discurso que é uma sopa de palavras aleatórias. Então, câmera, esposa, livro, lâmpada, quadro, noite. E a gente não entende o que está acontecendo ali, e isso é o que a gente chamaria de um pensamento desagregado. Um filme que a gente consegue ver um pouco do pensamento desagregado em alguns momentos é o filme Stamira, que é uma mulher que sofre de um transtorno mental grave, um quadro psicótico, mas ao mesmo tempo ela tem uma inteligência e algumas reflexões muito interessantes. E no filme, que foi vencedor de vários prêmios aí, vocês conseguem ver em alguns momentos, ou até aqui mesmo no YouTube, que ela oscila entre um pensamento desagregado e momentos de extrema lucidez, de pensamento lógico e até bem interessante. Tem ainda o pensamento vago. O pensamento vago é quando até há alguma relação entre as ideias, mas são ideias fracas, imprecisas, com uma lógica, mas é uma lógica muito questionável, muito refutável. Vimos aqui algumas das alterações e a gente vai ver várias outras se for lá no livro do Paulo. Então a gente tem pensamento vago, pensamento desagregado, o afrouxamento de associações, que é quando as ideias elas têm ali uma ligação, mas é uma ligação que vai se esvaindo, ou ainda uma tangencialidade, quando há uma linha de pensamento, mas algo chama atenção e eu mudo, eu não concluo o raciocínio. Tem gente que vai classificar essas alterações todas como se fosse um contínuo, né, indo de um ponto menos alterado
até um profundamente alterado. Mas, em geral, todas essas alterações, elas costumam ser sinônimos do que a gente chama de pensamento desorganizado, que merece um destaque importante porque nos quadros psicóticos, como os do espectro da esquizofrenia, a gente vai ter lá uma das principais manifestações, o pensamento desorganizado, ou, né, em função da relação do pensamento com a linguagem, o discurso desorganizado. Então, o pensamento desorganizado ele é quase um sinônimo de pensamento vago, que é quando há uma relação, mas essa relação é fraca entre as ideias. O pensamento desagregado, que é quando a gente já tem aí um grau de confusão e de pouca relação muito amplo, ou o afrouxamento de associações, que é quando começa a ter alguns afrouxamentos, ou ainda tangencialidade. Eu sei, é muito nome, é muito termo e as diferenças elas são muito pequenas. Prefiram, então, pensamento desorganizado, que ele vai contemplar, na maior parte das vezes, todas essas flutuações. Temos ainda outras alterações, aqui bem do raciocínio essa em especial. O pensamento concreto, que é a forma de pensar da pessoa não vai ter alcance para grandes abstrações. A pessoa não vai entender metáforas, não vai entender conceitos abstratos. Como a gente encontra muitas vezes em alguns quadros de deficiência intelectual ou ainda alguns quadros do transtorno do espectro autista e também, eventualmente, alguns quadros psicóticos. Vamos falar agora de alguns pensamentos que eles eventualmente vêm sem a gente querer ou vêm com a gente querendo e ficam com a gente. Tá? Vamos ter pensamentos ruminativos, por exemplo. Pensamento ruminativo é quando eu penso sobre algo e eu ativamente fico pensando sobre aquilo. Então, eu vou jogar futebol amanhã e eu fico pensando sobre várias formas que eu poderia jogar ou diferentes ações que eu poderia fazer. Eu fico ruminando aquilo. Eu fico só pensando sobre aquilo. Temos também o pensamento preocupado. O pensamento preocupado existe uma antecipação e eu fico girando em volta de um assunto preocupado, mais aflito com o que vai acontecer do que pensando formas que aquilo poderia ser diferente ou eu poderia fazer aquilo. Em geral, o pensamento preocupado ele vai ter uma conotação já de afeto, de uma emoção, de uma ansiedade, de uma antecipação presente. É comum também, junto lá com a fissura, que vai ser uma alteração que a gente vai ver na conduta, né, fissura por uso de substâncias, um pensamento preocupado relacionado com o uso, com a forma do uso e tudo mais. Temos também pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos são aqueles que vêm na nossa cabeça sem a gente querer. Tipo, boleto. Eu não quero pensar no boleto, mas ele, vem. E eu penso no boleto. Ou alguma coisa que invade a nossa cabeça como uma ideia que às vezes pode ser até absurda, não ser verdade. Eu acho que eu deixei alguma coisa aberta em casa quando eu saí. Acho que não deixei. Ou eu deixei. Não, eu não deixei, eu tenho certeza. A gente não quer ter aquele pensamento, mas ele vem e invade a nossa cabeça. Ele é intrusivo, como um parente que chega e entra na nossa casa sem a gente querer no final de semana. Tem também pensamentos que são resistentes. Quando ele está na minha cabeça, eu quero parar de pensar naquilo, mas eu não consigo. Tem que ser pensamentos, não memórias. Ou seja, veio lá, eu estava pensando em contas e aí eu tenho que pagar algumas coisas. Tá, tudo bem. Eu não quero mais pensar que eu preciso pagar. Poxa, mas eu não queria mais estar pensando nisso, mas eu sigo pensando. Ele é resistente. Quando o parente, ele chega, entra na nossa casa e a gente gostaria que ele fosse embora. Mas ele fica lá, janta, dorme, acorda e a gente não sabe mais quando que ele vai ir. Quando a gente tem pensamentos intrusivos e pensamentos resistentes, a gente pode ter o que a gente caracteriza como obsessão. A obsessão são pensamentos intrusivos e resistentes. Pensamentos que eles invadem a nossa cabeça, eles invadem
o nosso pensamento e eles são resistentes. A gente não consegue que eles deixem parar de pensar naquilo. E eles podem, inclusive, ser absurdos. Como, por exemplo, eu achar que se eu não abrir e fechar a torneira 3 vezes antes de lavar a louça, provavelmente algo vai acontecer com alguém da minha família. Só um pouquinho que eu preciso fazer uma coisa. Esse fazer é uma compulsão, mas o pensamento vir... Hoje lavei a louça e acho que não liguei a torneira 3 vezes. Ai, que ruim. É intrusivo. A gente pensa, poxa, eu estava gravando um vídeo, eu não deveria sair. Mas ele é resistente. Vou esquecer isso. Mas e se acontecer Ele algo? fica ali. Muito comum do toque. E se a pessoa não faz aquilo, não executa uma eventual compulsão, que a gente vai ver na conduta, aquilo vai gerar ansiedade. Se eu estabeleço um padrão obsessivo, eu tenho várias obsessões, a gente diz que a obsessão é um raciocínio alterado. E se eu tenho várias obsessões que vão se encadeando, eu vou perdendo muito tempo com isso, eu tenho um pensamento obsessivo, uma forma alterada do pensamento. Interrompemos essa explicação sobre pensamento intrusivo, pensamento resistente, obsessões e pensamento obsessivo para um aviso importante. Alterações do pensamento são alterações do pensamento. Isso quer dizer, não confundir com alterações da senso-percepção. O pensamento é uma ideia que surge, não uma voz que é escutada. Muitos de nós pensamos com uma voz interior ou com uma subvocalização dos pensamentos. Essa diferenciação é fundamental, pois caso fosse um som que na realidade não existe, estaríamos observando uma alucinação auditiva, alteração da senso-percepção. Voltamos agora com nossa programação normal. Um filme bem legal para ver sobre obsessão e sobre pensamento obsessivo e sobre toque, claro, é O Aviador, o filme do Leonardo DiCaprio, ganhador de Oscar, e é importante de salientar, vai ter no filme várias obsessões, mas também vai ter várias compulsões. Aí tem que fazer um diferencial. As compulsões têm a ver com comportamentos. Muitas vezes esses comportamentos vão ser executados por ideias que invadem a cabeça e são resistentes. Essas ideias, muitas vezes, elas ainda por cima envolvem algum tipo de pensamento mágico ou ideia delirante. A gente já vai chegar lá. E aí, essa lógica, essa obrigatoriedade de execução faz a pessoa executar. Agora vamos falar de algumas alterações do curso, a forma como o pensamento flui. Vamos começar com alterações da velocidade. Então, a gente tem lá na velocidade, a gente tem aquela lentificação do pensamento, que é quando o nosso pensamento ele fica devagar, tá? A gente começa a pensar mais devagar. Quando as coisas, a linha de raciocínio, ela pode até estar apresentando uma forma estruturada, lógica, um pensamento lógico, mas vai estar com um pensamento lentificado. É a lentificação do pensamento que a gente vai chamar, né? O pensamento lentificado, se a gente estiver descrevendo o pensamento. Vamos chamar de ou o processo, né? A alteração é a lentificação do pensamento, ou então o pensamento lentificado, se a gente estiver adjetivando o pensamento. Mas também existe a aceleração do pensamento, que é quando o pensamento está muito rápido, a pessoa vai tendo muitas ideias. A gente vai ver isso em alguns quadros de intoxicação por cocaína, a gente vai ver isso em alguns estágios de quadros maníacos e hipomaníacos, a gente vai ver isso em quadros também de euforia, de privação de sono e por aí vai. Quando a privação de sono está gerando euforia, claro. E existe ainda quando a aceleração do pensamento ela é tanta que a pessoa ela passa a ter a experiência, a sensação de que os pensamentos estão fugindo dela. E a gente chama isso de fuga de ideias. Eu estou com os pensamentos tão rápidos que eu não estou conseguindo controlar eles, que eu não estou conseguindo pensar direito. Tipo, a ideia vem, mas ela já vai embora. A gente chama isso de fuga de ideias. Um quadro
bem comum, é um critério, inclusive, de episódios maníacos e hipomaníacos, que é uma parte dos transtornos bipolares e relacionados. Vamos falar também de alterações do conteúdo. Alterações do conteúdo, elas têm a ver com conteúdos, ou seja, com aquilo que está sendo pensado. A gente diz que, em especial, nós vamos ter alterações que a gente chama de conteúdos predominantes. E aí existem alguns conteúdos que são mais comumente predominantes do que outros, como é o caso de ideias de perseguição, ou a gente vai encontrar também depreciação, principalmente autodepreciação, ideias de grandeza, ideias de morte, pode ser a sua morte ou a morte de terceiros, ideias de culpa, a gente vai ver principalmente no TEPT, na depressão também, a pessoa se culpabilizando, pensamentos de culpa a gente vai chamar. Pode também ter a ver com conteúdos eróticos ou conteúdos romanceados de relacionamentos. Tem também conteúdos de referência, eu acho que estão falando de mim, ou que estão pensando em mim, ou que estão fazendo algo para mim, aí pode até entrar, pode entrar ou não na perseguição. Conteúdos místicos, mágicos, fantásticos, podem ser religiosos, né? E aí a gente está falando aqui de conteúdo predominante. A gente está falando de aquilo que eu estou pensando muito sobre isso. E também alguns conteúdos hipocondríacos, de pensar muito em doença, pensar muito em ideias de que posso estar doente. Pensar muito sobre isso tem a ver com um conteúdo predominante. Só pensa naquilo. Mas só pensar a respeito de tais conteúdos por si só não necessariamente envolvem alterações. No caso de vários filósofos que já refletiram muito sobre a morte, isso não fazia que necessariamente eles estivessem apresentando uma alteração do pensamento. O raciocínio e os juízos envolvidos com o conteúdo, isso sim, podem levar a manifestações e aí essas vão ser nomeadas. Então a gente já sabe que o pensar ele envolve ideias, são conceitos criados por juízos e raciocínio. Se a pessoa tem ideias de que talvez a melhor alternativa seja se ferir ou até tirar a própria vida, a gente nomeia isso de ideação suicida. Então ela começa a ter ideias sobre suicídio, pensamentos sobre autoagressão e ou consideração sobre a própria morte. Para além da ideação suicida, também existe o que a gente chama de ideação homicida, que são pensamentos sobre agressão e ou consideração de matar terceiros. Para além dos quadros de ideação, a gente também vai ter ideias, pensamentos, e esses pensamentos a gente pode considerar o quanto a gente acredita nele, quanto a gente acredita nessas crenças, tá? E então, vamos considerar que ao ter uma ideia, ela vai respeitar um grau de convicção, quanto eu estou convicto de que ela é verdadeira, e um grau de plausibilidade, de possibilidade daquilo ali ser real. Se a plausibilidade for alta e o meu grau de convicção, de realidade naquilo for baixo, provavelmente eu estou com um pensamento concreto ou com alguma alteração a nível de inteligência. A gente vai ver posteriormente em um próximo episódio. Agora, se a grau de plausibilidade for alto e o meu grau de convicção for alto, muito provavelmente eu estou apresentando aqui um pensamento lógico. Agora, se a plausibilidade daquilo for menor e eu tiver muita convicção a respeito, e aí pode variar aqui em diferentes quadros, né? Então, não precisa, no desenho aqui, pode tanto eu estar um alto grau de convicção e a plausibilidade ser média, ou ter menos plausibilidade, mas a minha convicção também não é total. A gente vai ter aqui quadros como ideias sobrevaloradas, ideias delirantes ou ideias supervalorizadas. Também existem autores que vão diferenciar essas manifestações, mas na prática todas elas vão ser ideias que eu acredito, ou a pessoa acredita, mas ela possui ainda algum grau de crítica,
Ela acredita bastante, ela tem uma crença forte naquilo, mas ela até aceita que possa não ser verdade. Agora, também vamos ter aqueles quadros nos quais a pessoa ela acredita muito naquilo, com uma grande convicção, e a plausibilidade ou a possibilidade daquilo ser real, ela é pequena. Tá? Às vezes a possibilidade até é um pouquinho maior. E isso é o que a gente nomeia como delírio. Né? Então, os delírios, a gente vai ter muitos delírios. Os delírios e tipos de delírios e formas de delírios. Mas todos eles são crenças fixas, não modificáveis, mesmo com uma argumentação clara, mesmo com evidências contrárias muito significativas. Existem vários tipos de delírios. E, embora a gente tenha várias descrições, em termos práticos de alterações do funcionamento, não é tão importante assim a gente nomear todas essas alterações. Mas os delírios, eles são, sim, das principais, provavelmente, junto com a ideação suicida, a principal alteração do pensamento. Alguns dos tipos de delírios, delírios persecutórios, achar que a pessoa está sendo perseguida, delírios de referência, achar que estão falando sobre ela, estão observando ela, delírios de grandeza, achar que é melhor, maior do que as outras pessoas, delírios erotomaníacos, achar que alguém está apaixonado pela pessoa, por si, ou achar que tem um relacionamento com alguém que às vezes eu nem conheço realmente. Então a gente tem um filme legal sobre isso, Bem Me Quer, Mal Me Quer, um filme bem bacana e conta lá a história de uma mulher que tem delírios erotomaníacos com um professor. Bem interessante, vale a pena dar uma conferida. Temos também delírios bizarros, é quando eles não respeitam nenhum princípio exato da lógica. Então, achar que eu tô dentro do computador apresentando isso aqui, toda vez que vocês veem é assim que eu ganho vida, toda vez que vocês botam play num vídeo é assim que eu ganho vida. Fora disso eu não existo. Isso seria um delírio bizarro. Delírios somáticos, de achar que tem alguma coisa no seu corpo, mesmo que existam evidências claras, médicos que disseram que não tem. A gente vai ver aqui em alguns transtornos relacionados a sintomas somáticos, esse tipo de delírios, alguns quadros psicóticos também. É um quadro psicótico por ser delírios. Delírio da retirada de pensamento, de achar que eu posso tirar pensamentos da cabeça das pessoas, ou que as pessoas podem tirar pensamentos da minha cabeça. Inserção de pensamentos, acreditar que pode inserir, eu posso inserir, basta vocês estarem vendo isso aqui que eu estou inserindo pensamentos na cabeça de vocês. Delírios nihilistas, de achar que grandes catástrofes vão acontecer, ou de controle de pensamento, que eu consigo fazer vocês pensarem tal qual eu quiser. São muitos tipos, todos eles delírios, alterações que são crenças fixas, não modificáveis. São, como eu falei, as principais alterações dentro do pensamento juntamente com a ideação suicida. Vou falar então sobre os principais transtornos que vão ter alterações do pensamento. São muitas alterações e elas não estão aí em diferentes transtornos. Eu tentei agrupar alguns por transtorno, algumas das principais alterações que cada um vai ter, embora não sejam exclusivas daqueles transtornos, e nem aquele transtorno necessita ter aquela alteração como a mais central. Começando com os transtornos do espectro da esquizofrenia, temos aí delírios, temos pensamentos desorganizados, ideações, embora um pouco menos comum, e também a lentificação do pensamento. A esquizofrenia ela tem sintomas que a gente chama de positivos, que vão ser as alucinações, os delírios e também o pensamento, o comportamento desorganizado, e também sintomas negativos, que aí vai numa outra linha mais de embotamento afetivo, de lentificação do pensamento e eventualmente aí algumas outras alterações cognitivas, principalmente de dificuldade. Vamos ter também, no transtorno obsessivo-compulsivo, as obsessões. Tá? É importante dizer que obsessões não são necessárias sempre no toque, toque pode ter só compulsões, mas é muito frequente a gente encontrar. Episódios maníacos e hipomaníacos, que fazem parte dos transtornos bipolares e relacionados,
A gente vai encontrar frequentemente pensamento acelerado, fuga de ideias, ideias delirantes, principalmente de grandeza, né, ou de, enfim, ideias aí de desfecho que a pessoa pode ter, e delírios também, né, quando vai além das ideias delirantes, seria o grau de convicção ainda maior ali, como a gente falou. Também transtornos de ansiedade, nos quais a gente vai encontrar pensamento preocupado e, eventualmente, pensamento ruminativo. Relembrando, não é que outras alterações, as diferentes alterações, não possam fazer parte dos diferentes transtornos, sinalizando aqui as mais comuns de cada um deles. Vale destacar ainda a ideação suicida, que ela ganha um destaque nos episódios depressivos, que aí a gente vai encontrar tanto no transtorno bipolar como também em no transtorno depressivo maior, na depressão em si. E a gente vai ver a ideação suicida, é importante dizer que apesar desse destaque para os episódios depressivos e também um pouco no transtorno de personalidade borderline, é comum a ideação suicida e ela é possível em todos os transtornos mentais, mesmo que ela seja um pouco mais recorrente durante episódios depressivos. Fica inclusive o destaque aqui para o cuidado e para sempre se observar a ideação suicida, independente da pessoa não estar lá num quadro de humor. Bom, pessoal, sobre as alterações do pensamento, essas aqui foram as que eu reuni em especial para vocês. Em geral, a gente vê que as alterações do pensamento elas têm a ver com muito mais até do que com os elementos constitutivos. A gente vê alterações do pensamento relacionadas aos processos. E aí, dentro da forma, a gente vê desagregações, né, que vão ser formas incorretas de estabelecer raciocínios. Vamos ver também algumas outras alterações relacionadas, em especial, com o curso, e aí o pensamento acelerado, o pensamento lentificado e a fuga de ideias, e aí também com o conteúdo, no qual a gente vai encontrar principalmente alterações como os delírios, que são crenças fixas e nada flexíveis em ideias que não se fundamentam, e também as ideações homicida e suicida, que tem a ver com pensamentos recorrentes de morte e raciocínios de que tirar a própria vida pode ser uma ideia interessante para solucionar seus problemas, se aliviar de dores, enfim, depende muito do raciocínio. Vale também outra forma lá de pensar, que tem a ver com pensamento intrusivo e persistente, resistente, que é a obsessão. Então, falamos sobre as diferentes alterações do pensamento, com um destaque especial aí para o pensamento desorganizado, para as obsessões, para as ideações e também os delírios. Espero que tenham aproveitado, gostado, que tenha tudo ficado claro e nos vemos no próximo episódio da nossa série Saco Plinka PJ. Só seguir aqui para acompanhar mais episódios sobre as funções mentais e as suas alterações. Tchau, tchau, pessoal!